Ela estava no meio do corredor quando viu o nome dela ser riscado da lista de e-mails. Literalmente. Alguém do administrativo passou com uma prancheta, conferindo algo, e quando Lívia se aproximou para perguntar sobre a reunião da tarde, a moça desviou o olhar e murmurou: "Acho melhor você falar com o RH." Não foi um grito, não foi um escândalo, foi só isso. Um desvio de olhar, uma frase seca, e a sensação de que todo mundo já sabia de algo que ela ainda não tinha entendido. 7 anos de empresa. 7 anos auditando cada número, cada assinatura, cada falha que ninguém mais via. E, de repente, sem aviso, sem reunião, sem dignidade, ela estava sendo apagada. Só que dessa vez, eles não sabiam de uma coisa. Ela tinha levado algo com ela. Curioso como no ambiente corporativo tem gente que observa tudo, mas nunca se posiciona. Aqui funciona parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem não estão inscritas no canal. Se você já viveu isso, ou conhece alguém que viveu, deixa seu like. Agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica até o final. Porque essa história tem uma virada que poucos esperam, mas que todo mundo que já foi subestimado vai querer ver acontecer. Meu nome é Lívia Serrano, e essa é a história do dia em que cortaram meu acesso ao sistema. E no dia seguinte, o sistema inteiro caiu. A mensagem apareceu na tela às 14h37 de uma segunda-feira comum. Fundo branco, letras pretas, fonte padrão do sistema. Seu acesso ao GRC Enterprise foi revogado por ordem da diretoria. Protocolo 12.847 DIR, sem recurso. Lívia Serrano leu 3 vezes antes de entender que aquilo não era um erro técnico. Não teve telefonema. Não teve reunião prévia. Não teve sequer precisamos conversar daqueles que todo mundo odeia, mas que pelo menos dá a chance de você se preparar psicologicamente. Foi só isso. Um e-mail automático, frio, burocrático, como se estivessem cancelando uma assinatura de revista. Ela tentou abrir o sistema de novo. Digitou a senha. Esperou. Acesso. Negado. Sentiu o estômago revirar. 7 anos de empresa. 7 anos auditando cada vírgula, cada número, cada assinatura digital que passava por aquele sistema. E agora, de uma hora para outra, sem explicação, sem aviso, sem dignidade, ela tinha sido cortada. Simplesmente apagada. Como se nunca tivesse existido. Ela levantou da cadeira e sentiu as pernas tremerem. O Open Office estava barulhento como sempre. Gente discutindo meta, telefonemas sobrepostos, o cheiro de café requentado no ar. Ninguém percebeu o que tinha acabado de acontecer com ela. Lívia foi até a TI, no 10º andar, com o e-mail aberto no celular. O técnico mal olhou para ela. Ordens superiores, Lívia. Eu não posso discutir isso. Se veio da diretoria, veio da diretoria. Ele voltou a digitar. Ela ficou parada ali, segurando o celular, sentindo o peso daquela frase. Ordens superiores. Como se ela fosse um problema técnico, um bug a ser removido. Desceu as escadas em vez de pegar o elevador tentando ganhar tempo, tentando entender. Precisava falar com alguém. Precisava de uma explicação. Foi direto até a sala do diretor de compliance, Marcelo Brandão. O homem que ela ajudava a fechar relatórios trimestrais havia anos. Bateu na porta. Ele estava de costas, olhando para a tela do notebook. Nem virou a cabeça. Entra, Lívia. Ela entrou. A sala cheirava a café caro e ar-condicionado gelado. Marcelo continuou digitando por mais alguns segundos, como se ela não estivesse ali. Quando finalmente virou a da cadeira, o rosto dele estava neutro, quase entediado. Lívia, eu já imaginava que você viria aqui. Ele cruzou os braços, recostou na cadeira executiva de couro. A empresa está passando por uma reestruturação estratégica. Seu perfil, bem, não se encaixa mais na visão que a diretoria tem para o futuro do setor. Ela sentiu a garganta secar. Meu perfil? Ele suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Lívia, você é boa no que faz, mas a gente precisa de alguém com mais dinamismo. Alguém que entenda o lado estratégico do negócio, não só a parte técnica. Dinamismo. A palavra ecoou na cabeça dela como um tapa. 7 anos encontrando erros que ninguém via.
impedindo multas milionárias, garantindo que a empresa não quebrasse contratos federais por burrice. E agora ela não tinha dinamismo. E quem vai assumir meu lugar? A pergunta saiu mais firme do que ela esperava. Marcelo hesitou por um segundo. Depois deu um sorriso político, daqueles que não chegam. Nos olhos. Fernanda Lopes. Ela começa amanhã, recém-formada, cheia de energia. Tem umas ideias muito interessantes sobre compliance digital. Lívia conhecia o sobrenome. Lopes. Conselheiro Lopes. Sobrinha do conselho. Claro, sempre foi assim. Ela engoliu seco e perguntou: e a transição? Eu preciso passar tudo para ela, explicar os processos, mostrar os sistemas. Marcelo balançou a cabeça. Não vai ser necessário. A Fernanda vai ter suporte direto da consultoria externa. A gente quer uma abordagem nova, sabe? Sem vícios. Sem vícios. Lívia entendeu o recado. Sem ela. Ela ficou ali, parada, em pé, enquanto Marcelo já voltava a olhar para a tela do notebook, dando a reunião por encerrada. Mais alguma coisa, Lívia? Ela balançou a cabeça. Não, obrigada pelo tempo. E saiu. Lívia voltou para a mesa dela em silêncio. Sentou, olhou ao redor. Ninguém perguntou nada. Ninguém sabia. Ela abriu a gaveta, tirou sua caneca, o porta-retrato pequeno com a foto da formatura, um caderno de anotações. Colocou tudo dentro da bolsa devagar, como se estivesse anestesiada. No dia seguinte, terça-feira, ela chegou cedo. Não porque precisava, mas porque queria ver. Ver quem era a tal Fernanda. A moça apareceu às 9h15, toda sorridente, cabelo impecável, roupa cara, acompanhada por Marcelo e 2 caras da consultoria. Lívia estava encostada na copa quando viu a procissão passar. Fernanda foi apresentada na reunião de diretoria como a nova coordenadora de compliance e integridade. Coordenadora. Lívia nunca teve esse título em 7 anos. A moça não fazia ideia de onde ficavam os logs de auditoria. Não sabia diferenciar uma assinatura digital válida de uma adulterada, mas tinha o sobrenome certo. E isso, aparentemente, valia mais do que competência. Lívia passou o resto da semana invisível. Seu nome sumiu da lista de distribuição de e-mails. Seu ramal foi desativado. A mesa dela foi esvaziada por alguém do administrativo enquanto ela estava no banheiro. Na sexta-feira, ela juntou as últimas coisas, colocou dentro de uma caixa de papelão e saiu sem se despedir de ninguém. Mas antes de perder o acesso na segunda-feira, ela tinha feito algo que ninguém sabia. 3 meses antes, durante uma auditoria de rotina, Lívia encontrou uma falha grave no sistema. 47 transações financeiras tinham sido aprovadas com assinaturas digitais inválidas. Alguém tinha burlado o fluxo de validação para liberar pagamentos sem os 3 níveis de autorização exigidos por lei. Ela levou isso para o Marcelo. Ele pediu para ela não alarmar ninguém, até que ele investigasse internamente. Ela pediu para registrar formalmente. Ele garantiu que faria. Ela confiou. Ele nunca registrou nada. E Lívia, antes de ser cortada do sistema, copiou todos os logs originais, todos os backups, todas as versões daquelas transações irregulares para uma pasta criptografada pessoal, fora do servidor corporativo. Na quarta-feira da semana seguinte, Lívia estava em casa quando recebeu uma mensagem no grupo de ex-colegas da Hexagon. Alguém sabe o que está acontecendo com o sistema? Tá tudo travando aqui. Ela leu, mas não respondeu. Abriu o LinkedIn e viu gente da empresa postando discretamente sobre instabilidade técnica. Sorriu. O sistema GRC estava começando a mostrar os sinais. Sem ela lá para corrigir, para ajustar, para tampar os buracos que Marcelo tinha criado ao esconder aquelas transações, a estrutura toda estava desmoronando. Na quinta-feira de manhã, o caos estava instalado. Fernanda tinha convocado reunião de emergência. A TI foi acionada. A consultoria externa foi chamada às pressas. O problema era claro. Os relatórios trimestrais que precisavam ser enviados para a auditoria externa na sexta-feira estavam completamente corrompidos. Campos em branco, assinaturas rejeitadas, logs desaparecendo. E ninguém sabia por quê. A TI disse que estava tudo normal no back-end. Fernanda entrou em pânico, ligou para Marcelo chorando. Ele tentou acalmar todo mundo, mas por dentro sabia exatamente o que estava acontecendo. Na sexta-feira de manhã,
O sistema GRC Enterprise caiu completamente. Tela preta. Nenhum acesso. Nenhuma forma de recuperar os dados. A auditoria externa estava agendada para começar às 14 horas. A Hexagon Solutions tinha contratos milionários com órgãos públicos que dependiam dessas certificações. Sem os relatórios, sem as validações, sem as assinaturas digitais funcionando, a empresa perderia tudo. A equipe de TI chamou a empresa de software responsável pelo GRC. Eles enviaram uma equipe de emergência. Passaram horas analisando. Quando encontraram o problema, o silêncio na sala foi pesado. Alguém tinha adulterado os logs de aprovação meses atrás, criando uma camada fantasma de validações falsas que corrompeu a base de dados inteira. E pior, não havia backup recuperável da versão limpa. Tudo tinha sido contaminado. Marcelo trancou-se na sala dele. Fernanda foi dispensada no meio da tarde chorando, dizendo que não tinha sido treinada para isso. A auditoria externa chegou às 14 horas como previsto. Sem sistema, sem relatórios, sem defesa. A Hexagon estava nua. Às 16h42 daquela sexta-feira, o telefone de Lívia tocou. Número privado. Ela atendeu. Era Marcelo. A voz dele estava diferente, trêmula, desesperada. Lívia, eu preciso falar com você. Urgente. Ela ficou em silêncio. Ele continuou. Eu sei que você deve estar chateada com a forma como as coisas aconteceram, mas a gente está passando por uma situação crítica aqui. O sistema caiu, os auditores estão aqui e eu preciso da sua ajuda. Só você conhece aquele sistema de verdade. Só você sabe onde estão os backups antigos. Lívia deixou o silêncio durar mais alguns segundos. Depois perguntou com a voz calma. E por que eu deveria ajudar, Marcelo? Ele engasgou. Lívia, pelo amor de Deus, isso é maior do que eu e você. A empresa inteira está em risco. Contratos federais, certificações, milhares de empregos. Eu fui um idiota, tá bom? Eu admito. Mas você não pode deixar todo mundo pagar por isso. Ela quase riu. Quase. Você quer que eu volte? Ele respondeu rápido demais. Sim, como consultora externa. Você escolhe o valor. Eu assino o que você quiser. Lívia respirou fundo. Marcelo, você lembra daquelas 47 transações irregulares que eu te mostrei 3 meses atrás? Silêncio do outro lado. Ela continuou. Você me pediu para não alarmar ninguém. Disse que ia investigar internamente. Pediu para eu não registrar formalmente ainda. Eu confiei em você. E você nunca registrou nada, né? Você escondeu. Porque se registrasse, ia ter que explicar como aquilo aconteceu. Quem aprovou. Quem deixou passar. E aí a auditoria ia cair em cima. Então você preferiu fingir que não existia. E quando eu insisti, você me cortou. Me tirou do sistema. Me apagou. Porque eu era o único risco real para você. Marcelo tentou interromper, mas ela não deixou. E agora, sem ninguém para consertar aquilo, a falha contaminou o sistema inteiro. E a auditoria vai encontrar exatamente o que eu tentei te alertar. Só que sem nenhuma evidência de que a empresa tentou corrigir, porque você apagou o rastro, e me apagou junto. A voz dela estava firme, quase assustadoramente calma. Mas eu ainda tenho tudo, Marcelo. Todos os logs, todas as versões, todos os e-mails onde você me pediu para não formalizar. Está tudo salvo, com data, hora e hash de autenticação. Só que não tá mais no servidor da empresa. Tá comigo. Marcelo ficou mudo por uns 5 segundos. Depois a voz dele saiu baixa, quase um sussurro. O que você quer? Lívia sorriu sozinha, olhando pela janela do apartamento. Eu não quero nada, Marcelo. Eu só queria que você soubesse que eu sei exatamente o que aconteceu. E que você sabe que eu sei. Ela desligou. Não bloqueou o número. Apenas desligou e colocou o celular no modo silencioso. Naquela noite, ela recebeu 14 ligações. Todas de números diferentes. Marcelo, RH, diretoria, até o celular pessoal do VP de operações. Ela não atendeu nenhuma. No sábado de manhã recebeu um e-mail formal da Hexagon Solutions com o assunto: proposta de consultoria emergencial, confidencial. O contrato anexado oferecia R$45 mil por mês, por tempo indeterminado, com cláusula de sigilo e autonomia técnica total. Lívia leu, salvou o PDF, mas não respondeu. Deixou eles esperarem. Deixou o desespero crescer.
deixou a ficha cair. No domingo, a auditoria externa enviou um relatório preliminar devastador. Falhas sistêmicas, ausência de controles internos, evidências de adulteração de registros e risco iminente de fraude contábil. Na segunda-feira de manhã, Lívia finalmente respondeu o e-mail. Aceito a proposta, mas com 3 condições. Primeiro, contrato de consultoria de 90 mil mensais com duração mínima de 6 meses, pagos antecipadamente. Segundo, autonomia total sobre o setor de compliance, reportando direto ao CEO, sem intermediários. Terceiro, acesso irrestrito a todos os arquivos corporativos, incluindo e-mails da diretoria dos últimos 12 meses. Enviou. 2 horas depois, recebeu a resposta. Aceito. Quando você pode começar? Ela começou na quarta-feira. Quando entrou no prédio, sentiu os olhares. Todo mundo sabia que ela tinha voltado. Todo mundo sabia que alguma coisa tinha acontecido. Fernanda já não estava mais lá. Marcelo estava de licença médica. A nova diretora de compliance era uma mulher que Lívia nunca tinha visto, trazida às pressas de outra filial. Na primeira reunião, Lívia colocou uma pasta lacrada em cima da mesa. Dentro, todos os backups originais. Todos. Os logs das 47 transações irregulares. Todas as conversas onde Marcelo pediu para ela não formalizar. E um relatório técnico de 94 páginas explicando exatamente como a falha começou, quando foi identificada, quem sabia e quem decidiu esconder. A diretora abriu a pasta devagar, como quem abre uma bomba. Leu a primeira página, depois a segunda. Seu rosto foi ficando pálido. Ela levantou os olhos e olhou para Lívia. Você tem cópia disso? Lívia assentiu. 3 cópias. Uma com meu advogado, uma em cofre digital com liberação automática caso algo aconteça comigo, e uma comigo. A diretora fechou a pasta. Respirou fundo. E por que você está me entregando isso agora? Lívia cruzou os braços. Porque a Auditoria Federal vai chegar aqui em 72 horas. E quando eles chegarem, vão encontrar exatamente isso. A diferença é que, se eu entregar para vocês agora, a empresa ainda tem tempo de se antecipar, de mostrar que identificou o problema internamente, que tomou medidas corretivas, que afastou os responsáveis e contratou auditoria independente para investigar. Vocês ainda podem controlar a narrativa. Mas se eu esperar a Auditoria Federal bater na porta e pedir isso, aí a história muda. Aí vira ocultação de provas, obstrução de justiça, conivência corporativa. Silêncio absoluto na sala. A diretora engoliu seco. O que você quer em troca? Lívia balançou a cabeça. Eu não quero nada em troca. Eu só quero fazer meu trabalho, mas dessa vez, do jeito certo. Na sexta-feira daquela mesma semana, a Hexagon Solutions emitiu um comunicado interno. Marcelo Brandão havia sido afastado e estava respondendo a processo administrativo por ocultação de falhas críticas e negligência em compliance. Fernanda Lopes foi desligada por incompatibilidade técnica com a função. A consultoria externa que tinha sido contratada para trazer dinamismo foi dispensada, e Lívia Serrano foi oficialmente anunciada como consultora-chefe de integridade de dados, com mandato direto do CEO para reestruturar todo o setor de auditoria e compliance da empresa. A Auditoria Federal chegou na segunda-feira seguinte, mas dessa vez, a Hexagon estava preparada. Lívia entregou todos os documentos, apresentou o plano de correção, mostrou as medidas disciplinares já tomadas e explicou, com detalhes cirúrgicos, como a falha tinha sido identificada meses antes, como tinha sido negligenciada e como agora estava sendo corrigida. Os auditores saíram impressionados. A empresa levou uma multa pesada, perdeu 2 certificações temporariamente, mas não perdeu os contratos federais. Conseguiu reverter o pior cenário. E tudo porque Lívia tinha guardado cada evidência, cada log, cada conversa. Não para se vingar, mas para se proteger. 3 meses depois, Lívia estava na mesma sala de reuniões onde tudo tinha começado, mas dessa vez, era ela quem conduzia a apresentação. O novo sistema de compliance estava no ar, com camadas de segurança que tornavam impossível repetir o que Marcelo tinha feito. Ela tinha contratado uma equipe, tinha autonomia total, e o CEO, pessoalmente,
Agradeceu o trabalho dela na frente de toda a diretoria. Quando a reunião acabou, Lívia desceu para o estacionamento. Viu Marcelo de longe, colocando caixas no porta-malas do carro. Ele estava de costas, mas quando virou e a viu, congelou. Ela podia ter desviado o olhar. Podia ter fingido que não viu, mas não fez isso. Olhou diretamente nos olhos dele e acenou. Um aceno simples, quase educado. Ele não acenou de volta. Apenas entrou no carro e foi embora. Lívia ficou ali parada por mais alguns segundos, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido. Ela não tinha gritado, não tinha feito escândalo, não tinha precisado. Apenas deixou a verdade fazer o trabalho dela. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Se você já passou por algo parecido no trabalho, se já foi subestimado, cortado ou invisibilizado, deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se você já viveu uma reviravolta dessas na sua carreira.